Será que o bumbum realmente é uma preferência nacional? Bom, na minha prática diária, o que eu observo é que tanto o paciente masculino quanto feminino, sim, tem o desejo de ter um glúteo mais desenhado e às vezes com mais volume. Quais são as reais possibilidades para a gente tratar essa região tão desejada e tão valorizada esteticamente? Hoje nós podemos utilizar do implante glúteo, que essa prótese grande, ovalada, às vezes é um pouco até estranho, mas ela é reservada para todos os pacientes. Muitos pacientes, quando vêm e querem ter esse desejo de aumentar, já vêm muitas das vezes criticando a prótese glútea, porque acabou observando outras pessoas com cirurgias estigmatizadas, com aquelas próteses muito superiores, muito marcadas. E por que isso acontece? Bom, vamos voltar um pouquinho ao tempo. As técnicas antigas, a gente colocava esse implante por baixo da pele da gordura. Então a cobertura de uma área que é extremamente imóvel fazia que, com o passar do tempo, essa prótese ficava marcada na pele. E com isso, uma visualização de uma área artificial, uma área sem contorno, uma área muito em pé. Ou seja, um desenho que não condiz com o desenho glúteo. Mas com o passar dos anos, as técnicas foram aprimorando e esse implante que a gente colocava atrás da pele começou a ser introduzido por dentro do músculo. Com isso, criando mais camadas de preenchimento e escondendo a prótese que dá contorno e dá volume. Mas mesmo diante de técnicas modernas com resultados naturais e satisfatórios, muitos pacientes não querem colocar o implante glúteo. Um outro medo muito frequente é: doutor, eu com essa prótese, como que eu vou sentar em cima do meu bumbum? Vou ficar sentindo essa prótese? Então são vários pontos que levam a questionamento quando a gente fala do aumento e da melhora do contorno glúteo. Mas a prótese hoje, ela acaba sendo bem indicada para pacientes que têm uma hipotrofia, ou seja, uma perda de volume ou uma ausência de volume por uma questão genética, familiar, muito grande. Para essas pacientes que às vezes são magras, que não teria volume de gordura suficiente para poder restaurar o volume, dar desenho para o glúteo, às vezes nós precisamos de utilizar da gluteoplastia para melhorar o contorno. E lembrando que hoje, quando a gente busca próteses, implantes glúteos pequenos, mais naturais, você pode sim ter resultados satisfatórios, resultados naturais, que não fique estigmatizado a cirurgia de implante glúteo. Acaba que a maioria dos pacientes recorre a um procedimento que é um enxerto de gordura que a gente faz através da remoção da lipoaspiração. Então, na maioria dos casos, nós cirurgiões plásticos, quando a mulher tem tecido de gordura, gordura localizada, tem uma quantidade, um volume de gordura suficiente para restaurar o desenho, o contorno e o volume da área glútea, nós optamos pelo enxerto de gordura. Porque você coloca um tecido que vai ter uma pega naquela área, você vai ter aquele volume eterno, um tecido que vai integrar no glúteo e você tem a sensação como se fosse seu, ou seja, não ter a sensação de nenhum corpo estranho naquela área e que a gente pode utilizar de diferentes maneiras. Quando a gente pensa no enxerto glúteo, não necessariamente eu utilizo e indico para aumentar o volume. Às vezes tem pacientes que vêm que tem um volume preservado, um volume bonito, mas que está faltando contorno para a área glútea. Um exemplo disso são aquelas mulheres que têm pouca cintura, que tem essa região lateral do bumbum, o famoso hip dip, muito afundado, que dá uma sensação de um glúteo masculino. Então essas pacientes têm queixas e a gente pode utilizar de preencher de forma muito setorizada e dar um contorno mais bonito para aquele glúteo feminino. Uma outra área para pacientes que têm volume preservado e que é um grande desejo da mulher é o contorno do V do biquíni. Às vezes a gente só faz um preenchimento daquela área, que valoriza o polo superior do bumbum, dando uma sensação de um bumbum mais desenhado, mais marcado, com aspecto um pouco mais atlético. E uma outra situação são para pacientes que precisam de repor o volume
e ganhar contorno. Então a gente utiliza a gordura de uma forma muito mais estratégica, muito mais versátil do que o implante glúteo, que obrigatoriamente ele vai ter um ganho de volume e vai ter um ganho de contorno. E é muito importante quando a gente pensa na área glútea, a gente pensar também no contorno desse glúteo. Às vezes pacientes vêm com queixas de perda de volume, perda de desenho, mas quando a gente olha para a moldura, para esse contorno, a gente vê que ela tem um flanco com a gordura localizada muito grande. Isso leva a um apagamento da curvatura do bumbum. Então, às vezes, só de fazer uma lipoaspiração no flanco ou na parte inferior do culote da bananinha, você já consegue resgatar uma imagem de um glúteo mais bonito. Hoje nós podemos utilizar, seja da gluteoplastia ou seja do enxerto de gordura, e ter resultados muito satisfatórios, resgatando o contorno, valorizando uma área que, pelas queixas, como são muito frequentes, eu acredito que realmente seja uma área de um grande desejo da população brasileira. E você tem alguma queixa sobre o seu glúteo? Tem um desejo de realizar algum desses procedimentos? Deixe aqui seu comentário que eu vou te responder.